Jornal da Capital. Capital Entrevista. Eu recebo aqui com muita alegria o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Campos. E nós vamos falar sobre vários assuntos. A começar o seguinte: os advogados, principalmente os criminalistas, estão em festa, né? Soltaram os bandidos, ninguém vai ser preso nesse país. Agora podem roubar à vontade, esse é o recado do Supremo: roubem, mas roubem milhões, porque se roubar pouco vai preso. Olha, a lei não é para todos, hein? É só para quem contrata advogado para manejar recurso. Ou seja, que bem, os pobres vão continuar presos, os ricos soltos. Aqui em Mato Grosso é uma festa. Éder Moraes, Riva, enfim, todos eles aí, ninguém vai ser preso, coisíssima nenhuma, porque eles decidiram instituir a prisão pós-mortem. Porque o Supremo não julga nada, né? Mas os advogados estão apoiando aí as decisões do Supremo, que está escrito no livrinho. Tem que apoiar isso aí, né? Parece que não roubaram a Petrobras, que não saquearam as contas públicas, né? Leonardo Campos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor tem que falar em nome dos seus eleitores, né? Qual que é a sua opinião sobre esse julgamento do Supremo Tribunal Federal? Eu não sei como que a rua está tão calma ainda. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. É um prazer para a Ordem dos Advogados do Brasil retornar a esse programa, um programa de qualidade. Você que é uma referência na comunicação, no jornalismo, uma referência enquanto foi parlamentar e hoje também uma referência enquanto advogado devidamente inscrito na OAB. Primeiro, deixar muito claro que o nosso compromisso não é com a corrente da advocacia criminal ou com a corrente da advocacia que defende, que milita nos foros criminal, e nem com aqueles que votaram conosco. Este também nós temos um compromisso muito firme e muito sério de representá-los. Mas o nosso compromisso primeiro, inclusive constante no nosso juramento que fizemos ao ingressar nos quadros da Ordem e receber a carteira da OAB, é de defesa intransigente da Constituição. Esse é o compromisso número 1 da Ordem dos Advogados do Brasil. E apenas desmistificando um dado que você coloca no início do nosso bate-papo aqui, repito com muito prazer, e uma segunda-feira leve, uma segunda-feira tranquila, uma segunda-feira feliz, uma segunda-feira feliz de segue o líder, torcida já gritando é campeão ontem. Eu acho que você deve se render ao esquema tático do Jorge Jesus, que revolucionou o futebol brasileiro. Eu tenho acompanhado, principalmente o De Chapa, tenho acompanhado seus programas no final do dia. Eu acho que hoje você se rende ao futebol maravilhoso do Flamengo, como bom botafoguense que é, e como bom corintiano que é também, mas principalmente como bom botafoguense. Não é a felicidade dos advogados. Eu acho que toda democracia, todo Estado de Direito passa por uma Constituição que deva ser preservada a qualquer custo, sob pena de virarmos aí sim o que nós estamos vendo no Chile, o que nós estamos vendo agora deploravelmente na Bolívia, um Estado sem comando, um Estado sem segurança, e um Estado sem segurança jurídica principalmente, e é um Estado sem soberania. E sem soberania nós saímos da linha tênue desta democracia que está consolidada para o anarquismo. E aí o anarquismo não tem lugar senão em outro período que não na democracia, como eu disse. Mas, desmistificando o número que você disse, não é a advocacia que está feliz. Primeiro, deixar muito claro a defesa da Constituição. E segundo, não é que só o rico não vai para a cadeia. Dados que circularam na imprensa na última semana dão conta de que a maioria dos recursos que são providos nas instâncias superiores, qual seja STJ e STF, advém da Defensoria Pública. Portanto, é o pobre exercendo amplamente o seu direito de defesa. Isso contraria que a advocacia criminal está em festa. A advocacia criminal não está em festa. Quem está em festa é o Estado Democrático de Direito, com o Supremo reafirmando o texto constitucional de que a presunção de inocência é uma cláusula pétrea, portanto imutável, uma garantia individual do cidadão e que só pode ser mudada por emenda constitucional, e no caso da cláusula pétrea, nem por emenda constitucional, apenas por Assembleia Constituinte. Eu fui aluno de Gilmar Mendes num curso de pós-graduação de Direito Constitucional aqui no IDP. Palavras de Gilmar Mendes na cátedra: cláusula pétrea não existe.
O artigo 60, parágrafo 4, se não me engano, da Constituição, diz o seguinte, e o Gilmar Mendes dizia isso: não serão admitidas emendas. Na época discutia-se muito a questão do direito adquirido da reforma da Previdência. Não serão admitidas emendas tendentes a abolir. Modificar pode. Ele falava assim, equivocadamente as pessoas dizem cláusulas pétreas. Eu diria a vocês, são cláusulas, e ele é extraordinário doutrinador, né? São cláusulas de inabolibilidade. Não serão admitidas emendas tendentes a abolir, a modificar pode. Ela não está engessada, não. Ela pode ser modificada, sim. Eu não... Pois não? Estou dizendo uma aula que eu assisti de Gilmar e com a qual eu concordo. Aliás, eles já mudaram isso em várias oportunidades. Gilmar é hoje um dos maiores constitucionalistas desse país, um ministro com todas as críticas e data vênia à sociedade, é um ministro extremamente garantista, um ministro que, para discutir o texto constitucional com ele, tem que estar muito, muito preparado, porque ele efetivamente é uma das cabeças pensantes mais avançadas do direito brasileiro. Quando você diz a cláusula pétrea, é exatamente nesse sentido. Não será permitido qualquer emenda constitucional que venha abolir, tolir, mitigar direitos e garantias fundamentais. Então, não se admite a mitigação de direitos e garantias fundamentais. No outro plano de discussão, que até podemos abordar mais para frente, se está discutindo a possibilidade de, por emenda constitucional, alterar o texto constitucional para se permitir a prisão em segunda instância. Aí é uma outra discussão. Eu creio que esse texto já foi alterado juridicamente. Porque a emenda 45 diz o quê? Os tratados, quando versarem sobre direitos humanos, eles serão recepcionados pela Constituição, ao nível da Constituição. Nós aprendemos nos livros de direito que lei posterior revoga a lei anterior. Aquilo que for incompatível. Daquilo que foi incompatível. E nós recepcionamos aqui o Tratado de São José, que estabelece só o novo grau. E o Supremo agora ressurge com o 4º grau. Eu não sei. Então, havia interpretação suficiente também para o Supremo manter como manteve desde 88 até agora, porque a Constituição não é de agora, a questão de que podia ser preso em 2º grau. O que nós temos que ter em mente, para deixar bem balizado para a sua sociedade, para os seus ouvintes, praticamente, eu tive a oportunidade de dizer isso na imprensa ao longo da sexta-feira e do final de semana, é que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é a autora da ação. A ordem que foi ao Supremo, e depois 2 ou 3 partidos políticos, não sei qual é o nome, quais são os partidos, habilitaram nessa ação. Mas a ação de caráter declaratório é da OAB. E a OAB nada fez mais do que reafirmar o texto constitucional que estabelece que, como eu disse, a presunção de inocência como cláusula pétrea e que ninguém poderá ser considerado culpado, portanto preso, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado. Obviamente, nós estamos afastando aqui as medidas cautelares, prisão preventiva, prisão temporária, prisão civil por dentro de elementos, garantia da ordem pública, enfim. Mas o que eu quero dizer? O repórter me perguntou se haveria uma soltura geral. Não haverá uma soltura geral. Esse é um caso paradigma, onde aqueles que encontram-se detidos ou encarcerados, custodiados, após decisão em segunda instância, pegarão essa decisão e a requererão, como muitos já o fizeram, nos seus respectivos processos. Aí caberá ao juiz, o magistrado, quer de 1º ou de 2º grau, por óbvio, nós estamos falando em sentença penal após 2º grau, analisar o caso concreto se aquele custodiado não se aplica nenhuma das medidas cautelares, atrapalhar a instrução criminal, e, enfim, qualquer garantia de ordem pública e outras vertentes, deverá ou não ter a sua liberdade concedida. Então, vai depender de uma autorização, de uma decisão judicial para ser colocado em liberdade. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, que é o tema mais relevante de tudo isso, e nós discutimos aqui antes de entrarmos no ar, quando você disse que Supremo não julga, Supremo não julga, Supremo não julga. Eu concordo com você. Porque o Lula já foi condenado em 3ª instância no primeiro processo. Mas é mal do nosso país, por exemplo, pela má gestão
Vamos sair do tema criminal, do tema da decisão do Supremo, vamos para outra pauta que você vai entendendo que eu quero chegar. É o mal do nosso país o seguinte: má gestão financeira, o Estado brasileiro quebrado, o que faz? Aumenta imposto. Quem está pagando a conta é o cidadão. Mas você não gere, não faz uma gestão tributária, uma reforma tributária. Se nós estamos aqui a criticar a celeridade do Poder Judiciário, ou seja, estamos dizendo que o Poder Judiciário, principalmente as instâncias superiores, são morosas, você não pode debitar isso na conta do cidadão, caçando-lhe a presunção de inocência. Ao contrário, você não está atacando a doença. Nós temos que atacar a doença, dar estrutura ao Poder Judiciário de tecnologia, pessoal e ferramentas que permitam que ele julgue com celeridade e não tolhe direito do cidadão. Não é o excesso de recurso ou o número de recurso que impede um julgamento célere, muito pelo contrário. Mas não é também por falta de estrutura. Eles têm estrutura mais do que suficiente por vontade. Então, ótimo. Então, você não, por ausência de vontade de 11 ministros, você não pode, por exemplo, lembra da PEC do recurso do Peluso? Cortar direito de recurso, cortar aqui, fragilizar a presunção de inocência. Olha, os STJ e o Supremo não julgam, engavetam tudo. Palavras do que a sociedade tem esse sentimento. Então, como o Supremo e o STJ não são céleres, nós vamos prender o cidadão em segunda instância contrariando a Constituição. Não é por aí que se faz o Estado Democrático de Direito. Nós não podemos, repito, atacar somente a doença, senão a causa. Qual é a causa da não celeridade do Poder Judiciário nas instâncias superiores? Esta é a situação. Eu vou trazer um exemplo para cá. O nosso Tribunal de Justiça, por exemplo, de Mato Grosso, e aproveito para cumprimentar o presidente Carlos Alberto, a vice-presidente Maria Helena e o corregedor Luiz Ferreira, têm dado exemplos para o Brasil. Nós temos agravo de instrumentos em determinadas câmaras julgado com 90 dias. O tribunal julga rápido. Apelação que antes demorava 2, 3, 5 anos, hoje você tem apelação julgada com 180 dias e olha lá, Câmara julgando apelação com 120 dias. Essa é a efetiva distribuição da justiça. Se deu certo aqui, e o mesmo número de recursos continuam. A embargo de declaração, agravo regimental e assim por diante. Ou seja, o que eu quero dizer, não se mitiga o direito de defesa, não se mitiga a presunção de inocência, garantias fundamentais do cidadão para uma efetiva busca de justiça. Ao contrário, a busca de justiça, a efetivação da distribuição de justiça se dá efetivamente com o direito de defesa consolidado, com o devido processo legal garantido através da ampla defesa e do contraditório. Ocorre que, assim, na análise dos que votaram contra, né, a votação lá foi 6-5. 6-5. Foi um voto só de diferença, né? Assim é porque a juíza, a ministra Rosa Weber mudou de posicionamento. Né? E porque o Gilmar Mendes mudou de posicionamento. Gilmar Mendes tem livros escritos onde ele defende a prisão em segunda instância. O que ele escreveu no livro não vale mais, quer dizer, os que estudaram no livro dele têm que desaprender daqui para frente. E assim, o problema é que o Supremo vinha aceitando a prisão em segunda instância. Tá aí o Supremo, de repente, mudou. De 88 para cá, a Constituição não é tão nova assim. A Constituição tem 31 anos. Antero, vamos no dia 8 de outubro fez 31 anos. Eu repito novamente, a ordem foi a autora da ação que visou reafirmar o texto constitucional e tenho dito sempre, podem até setores da sociedade torcer o nariz, ter uma interpretação diferente, mas nós temos um bordão na UAB que se aplica ao caso concreto quando me perguntaram se essa decisão da UAB poderia beneficiar o ex-presidente Lula. O nosso partido, da UAB, o nosso partido é o Brasil e a nossa ideologia é a Constituição. A UAB não é de direita, a UAB não é de esquerda, a UAB não é situação e não é oposição. Nós já demos inúmeras amostras de que, em havendo vício constitucional, o Conselho Federal da Ordem, em suas respectivas seccionais, irão ao Supremo Tribunal Federal, como agora no atual governo, já fomos inúmeras vezes, assim como no governo Temer, assim como no governo Dilma, assim como no governo Lula, já buscamos os Supremos em inúmeras situações, e poderia aqui gastar todo o tempo do seu programa citando as ações na defesa constitucional, na defesa da sociedade. Agora mesmo, por exemplo, aquela triste episódio com a doutora Daniela Borges, quando o ministro Celso de Mello exige que ela Marco Aurélio Mello exige que ele seja chamado de excelência, aquela advogada está fazendo uma sustentação oral em nome da UAB para que não haja incidência de imposto de renda, salvo engano, na pensão, no auxílio maternidade. Isso é uma defesa de todas as mães brasileiras.
Isso é a ordem buscando o Supremo Tribunal Federal para garantir isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela tomou um pito por não tratá-los como excelência. Como excelência. É preciso reconhecer. Eu disse aqui, até comentando isso, que eles são excelências da impunidade, do garantia das coisas hoje. Eu acho que a excelência de um tribunal... Na tribuna, com excelência, devia ver só. A excelência do tribunal, claro que existe toda uma formalidade ali, um Supremo Tribunal Federal, você deve tratar com a... Não, deve tratar como excelência. Com a formalidade, mas eu acho que o ministro foi extremamente infeliz. O dela e tal. Extremamente infeliz e uma intervenção inoportuna. Porque hoje os tribunais precisam não julgar com a vontade do povo, mas estar em sintonia com a sociedade. E eu acho que a autoridade de excelência se está no poder das decisões, está nas posturas dos tribunais e não no pronome que o ministro usou. Mas isso foi apenas uma demonstração que a ordem foi ao Supremo buscar na defesa da sociedade vários aspectos. Então a gente não tem não foi ao Supremo na defesa de A ou na defesa de B. Ao contrário, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, nesse caso em específico, não nos preocupa, Antero, o cliente que tem condições financeiras de pagar um bom advogado. Eu acho que o advogado fez certo, defendeu o cliente dele, está tudo certo. O que nos preocupa... Quem fez errado foi o Supremo, o advogado não, o advogado agiu corretamente. Quando esses citados que você nominou aqui na abertura do programa têm condições de pagar um bom advogado. Não é essa a principal bandeira da ordem. A principal bandeira da ordem, eu tenho dito, é com aquele advogado lá, por exemplo, de Vila Rica, de Confresa. Esse advogado que está a litigar perante só ele e o seu cliente, sendo o último sopro de esperança daquele cliente, frente ao Estado juiz composto pelo Ministério Público, pelo delegado, pelo juiz, pelo promotor, e assim por diante. E esse cara está na trincheira sozinho com o seu advogado. Então, o princípio da presunção de inocência vem para dizer e garantir a esse cidadão que está lutando sozinho na trincheira desse nome Brasil, para dizer, olha, a sua presunção de inocência permanecerá até o trânsito em julgado. Você enfrentará o poderio do Estado juiz com o seu advogado, com a Constituição sendo o seu escudo e a sua proteção. É para esse cidadão que nós não podemos admitir a mitigação de direitos e garantias individuais. Para aqueles que têm bons advogados, eles buscarão até as últimas instâncias, através dos meios compatíveis, com os respectivos recursos, a defesa do seu direito. Mas e aquele que só resta a defensoria pública? E aquele que está na trincheira, solitário, como eu disse, enfrentando todo esse aparato estatal, sozinho, tendo no seu advogado e na presunção de inocência o seu último sopro de liberdade? É com esse cidadão que a Constituição deve olhar e que o Constituinte, você estava lá, procurou garantir a presunção de inocência. Por mais que eles estejam protegidos aí pela Defensoria Pública, que melhorou muito no Brasil, diga-se de passagem, por mais que eles estejam protegidos por defensores públicos, etc. e tal, a vontade em relação a eles é de mantê-los presos, né, em relação aos pobres. Tanto é que estão admitindo que vão soltar só 5.000 e poucas pessoas no Brasil, né? Já saiu o Zé Dirceu, já saiu o Lula, falta agora o Sérgio Cabral, aquele presidente da Câmara dos Deputados e tal. Eduardo Cunha. Eu sinceramente, eu não sei até quando que a sociedade vai aceitar isso, a consolidação da impunidade no Brasil. Porque, com certeza, por exemplo, vamos tomar aqui, por exemplo, o Éder Moraes. Já foi condenado a mais de 100 anos de prisão em Mato Grosso. Estou falando de um caso concreto, pelo juiz Jefferson Schneider. Até hoje não foi julgado pelo TRF1. Quer dizer, aí quando que vai chegar isso no Supremo Tribunal Federal? Então tá certo, tem que roubar milhões, que não vai acontecer nada. Porque vai ter advogado e tal, não vai ser julgado, vai ser julgado pós-morte. Eu quero justiça pós-morte. Pela falha. Injustiça tardia, segundo o Rui Barbosa. Não é justiça. É injustiça. Mas aí nós voltamos no ponto no início da nossa conversa. Por uma ausência de celeridade do Poder Judiciário, você quer mitigar o direito de defesa, você quer fragilizar um princípio constitucional de garantia individual, que é o direito à presunção de inocência. Não é muito mais fácil aparelharmos o TRF1, por exemplo, dividindo. Nós temos 9 estados
estados, ou 11 estados que fazem parte do TRF1. Não é mais fácil diminuir o tamanho do TRF1 para que retire, por exemplo, Minas Gerais, retire outros estados que compõem o TRF1 e assim possa desafogar o número de processos e o TRF1 julgar com mais celeridade. Não é, por exemplo, hora de revermos os posicionamentos das fazendas públicas, Antero? Eu acho que a gente precisaria fazer a CPI da toga. Como precisamos fazer a CPI do Ministério Público. Porque é o seguinte, essa questão do TRF1, o caso de Cooper-Lucas. Tem empresários do caso do Cooper-Lucas condenados a 14 anos, não, estão condenados a 14 anos em primeira instância. Daquela época, 1982, tem quanto tempo isso? E até hoje não foi julgado pelo TRF1. Não foi julgado pelo TRF1. Eu tenho certeza. Quer dizer, e esses juízes aí, não acontece nada com eles. Aí tudo bem, aí é outra vertente também. Eu estou dizendo, por exemplo, o que abarrota, uma das principais causas de abarrotamento do Poder Judiciário são os recursos das fazendas. Nós estivemos reunidos com o presidente do INSS, você não tem noção do número de processos do INSS. Salvo engano, 100 mil processos por dia. Por dia, tem noção do que é isso, o INSS no Brasil? Deságua no Poder Judiciário. O presidente disse que enquanto eu estou conversando aqui com vocês, entrou 100 mil processos. É 14 milhões, 12 milhões de processos novos por ano. Estou falando de uma autarquia, do INSS. Isso tudo precisa ser repensado. Por um lado, nós temos a presunção da inocência, né? E por outro lado, nós temos aqui um cumprimento antecipado de pena. Mato Grosso é um exemplo. Eu não vou entrar no mérito, até porque não conheço uma folha dos autos. Mas, assim, a condenação dos 5 conselheiros do Tribunal de Contas que estão afastados há mais de 2 anos e não tem denúncia do Ministério Público. E o Poder Judiciário não julga. E o Poder Judiciário não julga. Não tem sequer denúncia. E inquérito de mais de 750 dias. Que é isso? Estão amparados esse afastamento numa decisão cautelar do ministro Fux. E hoje os autos estão no STJ. E o ministro, pelo que eu li na imprensa, esteve aqui num evento da UAB, na sexta-feira, num evento de recuperação judicial, o ministro Raul Araújo, e me externou publicamente que levará o caso a julgamento. Mas isso é uma demonstração da não eficiência, por exemplo, do TRF1. Do STJ, que está há quase 2 anos. Não, aí o culpado maior foi o Fux. Ele que demorou para mandar. Ele não tem 2 anos com isso lá do STJ, né? O Fux se afastou sem poder afastar. O Ministério Público reconhece agora do pedido que faz o STJ, porque quem pode afastar conselheiro é só a Câmara que vai votar agora do STJ. E não unilateralmente, não cautelarmente, o Supremo Tribunal Federal de função do conselheiro. Sim, no Brasil tem várias coisas aí que são... Agora, o que me espanta, Antero, e aí é um tema difícil de ser tocado, pela compreensão que a sociedade está. A sociedade intolerante a esta impunidade que reinou nesse país e que me faz aí dizer que pode roubar. Não, quem diz que pode roubar o Supremo. Pode roubar milhões. Que você profetiza... Mas não roube pouco, rouba bastante, né? É o recado do Supremo. O que nos espanta é essa sociedade, eu me incluo nela, intolerante à impunidade que reinou e reina no Brasil, tem admitido a flexibilização de garantias de direitos individuais. Ela só acorda quando bate nela. Mas enquanto está lá no político, não tem problema. Enquanto está lá no empresário, dono de consultora, não tem problema. Tem que prender, tem que ser execrado em praça pública. A hora que chega do lado de um parente dela, ela para aí. Mas a prisão em segunda instância não pode. Cadê a presunção de inocência? É aí que a ordem tem um discurso de defender a sociedade, ainda que dela mesma. Como eu disse que a ordem não é política, ela faz esse discurso contra-majoritário, dizendo para a sociedade: ei, sociedade, essas garantias postas no texto constitucional estão lá ao preço de sangue e suor de muita vida de muitos brasileiros que lutaram contra um período ditatorial que nós não queremos de volta. E a prisão em segunda instância não é novidade. Parece que isso surgiu ontem. Não, ao contrário, a regra era outra. A regra era... sempre foi posta, desde a Constituição de 88, presunção de inocência, prisão após sentença penal condenatória transitada em julgado. Essa é a regra que sempre vigorou e ninguém consegue me provar o contrário. Veio o efeito lavajatismo no Brasil.
em decisões isoladas, em caso concreto, o Supremo muda o entendimento e diz que pode haver a prisão em segunda instância. Ponto. Tanto é que essas decisões não foram automáticas. O Supremo sempre decidiu. Aí vem agora, novamente, o Supremo recoloca as coisas no trilho. Então eu não consigo entender onde está aí toda a euforia da sociedade, negativa da sociedade. Olha, o Supremo apenas disse o que ele já fazia antes. A exceção, é preciso deixar claro, a exceção no Supremo, ou a mudança de rumo no Supremo, foi quando ele admitiu, através da linha de Barroso, da linha do Fux, etc., a possibilidade de prisão em segunda instância. Desde 88 é assim. Mas se você pegar a regra, a promulgação da Constituição é assim. Agora que o Supremo interpretou, porque não existe nenhum direito absoluto na Constituição, né? Aí vamos travar naquela novamente na discussão da cláusula pétrea. Não tem nenhum direito absoluto na Constituição. Você está percebendo que tudo isso nós estamos discutindo aqui, direitos e garantias do cidadão, Constituição, presunção de inocência, já deparamos com um pilar do problema, a ausência de celeridade do julgamento dos tribunais superiores. E aí eu não posso admitir que, por ausência de celeridade do julgamento do Tribunal Superior, eu mitigo o direito de defesa, eu não presumo inocência porque o tribunal não julgará. Mas o grande problema aí é o seguinte, que você, na primeira instância e na segunda instância, você trabalha e discute o mérito do processo. Na terceira instância, você pode discutir no máximo o processo. Você não discute mais o mérito, você não vai mudar mais o conteúdo das coisas. Na quarta instância, não chega lá. Entendeu? Não chega lá. Na quarta instância, não chega lá. Então, é para... Por exemplo, o Lula tem mais de 8 meses que foi julgado no STJ. Por que o Supremo não julgou o Lula? Tem 8 meses. Aliás, enquanto a Lava Jato de Curitiba julgou 100 e tantos processos, o Supremo não julgou nenhum. Isso eu concordo com você. É um absurdo. Isso eu concordo. Os que têm foro de prerrogativa de função são privilegiados, sim. Por quê? Porque o Supremo não julga. Salvo engano, agora que o Supremo, semana passada, uns 15 dias atrás, o Supremo preferiu a primeira decisão no âmbito da Lava Jato. Contra um senador, Weber Rondônia. Então, aí, por aí você vê a ausência de celeridade. É toda uma estrutura de um tribunal superior que não está preparado para instruir processos, para julgar processos. Ele está preparado para proteger os ricos, cara. É assim. Quem faz a lei são os riquinhos. Quem faz... Olha, é incrível isso. Eu acho que também o outro pilar que passa, Antônio, é o vácuo legislativo. É o vácuo legislativo, mas o legislativo está se preparando agora, e na minha opinião, acertadamente, eu acho que essa é a grande solução do legislativo, porque já que o Supremo quer fazer uma bagunça com o país, então vamos fazer. E o legislativo, se eu estivesse lá, faria a mesma coisa. Vai fazer obstrução. Não vota nada daqui para frente. Tá bom, deixa o país aí. Vocês querem garantir a corrupção? Então tá. Então nós não vamos votar nada aqui enquanto não votar a questão da segunda instância. O Supremo não... E aí o Poder Judiciário não age de ofício, né? Ele precisa ser provocado. Então, toda vez que fala-se muito em ativismo judicial, ativismo disso, ativismo daquilo. Eu sou totalmente contra. Por exemplo, disse aqui mais de uma vez, vamos reportar ao caso da reeleição do Rodrigo Maia. A Câmara não deu conta de dizer se o Rodrigo Maia poderia ou não ser candidato à reeleição à época. Teve que ir lá no Supremo perguntar, Supremo, eu posso ser candidato à reeleição? Ora, é uma questão interna corporis. Por aí você vê o vácuo legislativo, a ausência de presença do cumprimento da função do poder. Qual? Poder legislativo. Se o poder legislativo se ocupasse realmente das suas funções, estou dizendo Câmara e Congresso, nós não teríamos esse espaço para o Supremo legislar, para o Executivo legislar como legisla torta direita para medida provisória e por decreto, enfim. Então, esses são os pesos e contrapesos das repúblicas. Os poderes independentes e harmônicos, quando pensados pelo legislador, eles pensaram para todos os três poderes, principalmente Executivo, Legislativo e Judiciário, funcionários se respeitarem, serem harmônicos, completando, estando em sintonia com a soberania nacional. Quando um poder deixa de cumprir o seu papel, a balança se desequilibra e aí nós temos excessos, muitas vezes o Supremo legislando. O que o Supremo decidiu foi o seguinte: ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Né? Uhum. Então, o Lula, por exemplo, apesar de 3 condenações em 3 tribunais, ele não é considerado uma pessoa culpada. Ainda não. Então ele tem que revogar a questão da lei da ficha limpa. Então a lei da ficha limpa, como disse Gilmar Mendes mesmo, foi feita por bêbado, porque se ele não é considerado culpado, por que é que ele não pode ser candidato?
Ele não é culpado. É uma boa. O Supremo está dizendo que ele não é culpado. A presunção de inocência não só na esfera criminal, mas na esfera eleitoral, em todas as esferas. Aí, por exemplo, o Coronel Zaqueu aqui foi condenado. Ele não pode perder a patente de coisa nenhuma, porque ele não é culpado até o trânsito em julgado. Não, aí é óbvio, né? Ele não perderá a patente até a sentença ser transitada em julgado. Até porque existe recurso para a instância superior que pode reformar integralmente essa decisão. Inclusive, o recurso é recebido no efeito suspensivo. Ou seja, suspende os efeitos da decisão de primeiro grau. Tá, eu perguntei ao Coronel Zaqueu exatamente para a gente entrar. Mas vamos aqui primeiro a um ouvinte. Olá, bom dia, André. Tudo beleza aí? Essa questão da prisão em segunda instância aí, segundo as informações, a gente vê aí que todos os países do mundo existem a prisão em segunda instância, né? Só que elas não são contaminadas com a justiça seletiva, né? E nem com a justiça parcial. Porque o que rege isso aí é o princípio da imparcialidade, né? E não pode ser seletivo também. Então, o Brasil não está preparado para nesse momento com a atual justiça, né? Que o juiz tem que ser imparcial, né? Ok, tem um bom dia. Valdir Reis, vamos soltar o outro, pelo menos o presidente já fala. Não, o anterior é esse aí. Esse. Ô, Antônio, bom dia, Luiz Carlos de novo. Outra indignação que eu tenho também é com o nosso pessoal daqui. Tem que ser aprovado pro Tribunal de Contas. Tem. Ele, né? O inocente maluco aí, que nunca fez nada pra nós, só tirou. O cara é presidente do Tribunal de Contas. É pra acabar, né? Isso que eu falo aí, por andar aqui no Mato Grosso, no Brasil, é difícil. Lei é só pra quem é pobre mesmo. Um abraço a todos, tenham um bom dia. Tem mais um áudio ali em cima do Adélio. Antero, bom dia. Bom dia ao entrevistado aí. Aonde que está a indignação da população? Pode ser prisão em última instância, depois de transitado e julgado, pode ser prisão em segunda instância. O que nós queremos é que o bandido seja preso, realmente preso no Brasil. Esses advogados aí, ó, tem 200 mil embargos, e embargo do embargo não sei de quem. Aí quando o trem vai para o Supremo, eles fazem lá 3, 4 votações por ano, cara. Eles julgam 3, 4 casos por ano. Chega lá no Supremo, o trem caduca, fica lá 15 anos sem ser julgado. É isso que o povo não aguenta mais, o povo não aguenta a enrolação. É isso que nós não aguentamos, tá? Se é transitado julgado, se for transitado julgado no tempo certo, a população tem paciência. O que não dá é para esperar tudo isso, 15 anos, e aí chega na hora, prescreve a porcaria do crime. E tem um outro detalhe aqui, é o seguinte: bom dia, Antero. O problema é que pobre não tem acesso a esses recursos. Meu irmão ficou 6 meses preso sem julgamento, mesmo após a vítima dizer em depoimento que ele não tinha culpa. Valder Carlos. Infelizmente, de um modo geral, todos os comentários foram muito serenos e muito adequados. O princípio do dever de imparcialidade é um dever constitucional, um princípio da magistratura, um princípio, vamos chamar assim, a cláusula pétrea da magistratura. Todo cidadão tem direito a um julgamento imparcial, já dizia a Convenção Internacional de Direitos Humanos. Então, o dever de imparcialidade do magistrado ele tem que ser absoluto, e a partir do momento que você tem um magistrado parcial, você não tem um julgamento justo. Então, o ouvinte está coberto de razão. No que pertine ao TCE, os TCEs passam aí por grande discussão, até as suas funções orgânicas propriamente ditas. Aqui, você já tocou no caso, nós temos uma situação peculiar da situação dos conselheiros afastados, mas obviamente que o TCE, a sua indicação, a sociedade defende que não sejam mais políticas como pilar, mas sim sejam indicações técnicas. A Assembleia tem pautado a discussão do tema, então isso passa por um aprimoramento da legislação. É uma prerrogativa da Assembleia, estabelece o texto constitucional. Mais do Congresso até do que da Assembleia, né? Eu estou me referindo ao Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo Estadual. Nós já vimos aí as discussões que se travaram, não vou
pessoalizar ou fulanizar. Nas últimas indicações, vários da sociedade já concorrendo, vários da sociedade habilitando, a Assembleia fez alguns requisitos objetivos para preenchimento da indicação. Então, essa é uma legislação que nós queremos que vai estar sempre em discussão e precisa estar em discussão. E, por último, o último ouvinte veio a apenas ratificar, ou seja, confirmar aquilo que eu tenho dito. A insatisfação não é com a prisão em segunda instância ou não prisão em segunda instância. A insatisfação da sociedade, e é inclusive a minha, eu me incluo nisso, é a ausência de celeridade, principalmente dos tribunais superiores. E aí vamos dar um exemplo do TRF também, não é Tribunal Superior, mas o TRF1. É incabível uma apelação no TRF1 demorar 7 anos. 8 anos, um agravo de instrumento, inúmeros agravos de instrumento, perdem objeto, porque não se aprecia liminar. Agravos de um ano e meio para apreciar uma liminar no TRF1. Ora, agravo de instrumento com pedido de liminar é urgente. É urgente, se assemelha ao réu preso. E o TRF passa 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio para apreciar a liminar. Quando aprecia, já perdeu objeto. A causa aqui, muitas vezes, embaixo já foi até julgada. Então, precisamos repensar os tribunais superiores e a segunda instância, principalmente federal. E aí vem na linha do que eu falei. Repensar o funcionamento do poder dos tribunais superiores não pode ir ao encontro de encontro de frente com o direito de defesa. Não se dá celeridade mitigando o direito de defesa. Estou entrevistado aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Leonardo Campos. E para encerrar, doutor Leonardo Campos, que avaliação se faz sobre a Grampolândia? Porque só o Zaqueu preso, quer dizer, o Lesco absolvido, condenado, o Lesco absolvido por insuficiência de provas, quer dizer que aquela costura daquele microfone para gravar o desembargador Orlando Perri, aquilo não é prova, aquilo não é suficiente, aquilo não é enfim, que avaliação que você faz sobre a absolvição de todos, menos do Zaqueu? Eu não vou discutir o teor da decisão, por óbvio, né? Isso, se não está satisfeito, recorre-se. Decisão judicial, concordo, cumpra. Não estamos satisfeitos, o remédio recursal para ela, o remédio ao combate a ela é o devido recurso. Qual é o ponto positivo que nós precisamos fazer? É que agora, efetivamente, aquilo que nós já ficamos rouco aqui debatendo e cobrando, efetivamente se constrói. Ou seja, há agora o reconhecimento, por quem de direito, pelo Tribunal Militar, presidido por um juiz togado, de que efetivamente funcionou um escritório clandestino de arampongagem em Mato Grosso. Agora há uma sentença condenatória reconhecendo a existência de escutas ilegais, de um escritório clandestino de escutas ilegais. Então, e o que nós devemos também debater, e aí chama a atenção, é que a confissão ou as afirmações do cabo, por exemplo, serviram para lhe dar o perdão. Como que serve para dar o perdão no Tribunal Militar e no âmbito de eventual delação ou colaboração premiada, não serve? Isso me parece uma grande incongruência que precisa ser desjustificada. Essa incongruência de quê? Do Ministério Público? Do Ministério Público. Por que aqui me parece que o Ministério Público vai recorrer da decisão e etc. Mais um detalhe. Por que é que o Ministério Público usou a delação do cabo para apresentar aquela denúncia contra o promotor Marco Aurélio? Por que partezinha da declaração do cabo serve e o resto não serve? A impressão que se passa é que para determinadas coisas serve, para outras não serve. Então essa questão precisa vir a ser esclarecida. Repito, o Ministério Público me parece que vai recorrer da decisão, não sei se nesse aspecto ou não, mas é um fato que chama atenção. Ora, serviu aqui todas as afirmações, todas as revelações, vamos colocar assim, do cabo para lhe garantir ou para lhe trazer o perdão judicial, mas essas mesmas revelações não foram sopesadas ou foram sopesadas como não no montante que deveriam, quando ele buscou o Ministério Público para fazer uma delação. E agora nós precisamos extrair essa decisão e os elementos que estão no inquérito na ação penal militar e saber os seus desdobramentos na 7ª vara, nas ações criminais, nos inquéritos, onde lá apura a responsabilidade de civil. É importante deixar claro para a sociedade que esta ação
a pura responsabilidade de militar. Essa ação foi julgada. Os civis, as pessoas naturais, entre aspas, normais, naturais, que não são ligadas à carreira militar, estão respondendo, estão sendo investigadas nos inquéritos, coordenados pela doutora Ana Cristina Feldman e a delegada Janeira, e junto às ações que tramitam na 7ª Vara. O que você achou da decisão do Ministério Público de pedir a denúncia, de formular a denúncia contra o promotor Marco Aurélio, que era o chefe do GAECO? Olha, você acha que essa foi uma coisa assim, uma conversão do Ministério Público, uma rendição aos fatos de que o GAECO também participou disso? Eu acho que, Antero, como eu disse, agora efetivamente nós temos aí uma sentença penal condenatória que condenou e atribuiu responsabilidade, obviamente, no âmbito militar, efetivamente reconhecendo a existência de barriga de aluguel, existência do escritório clandestino de arampongagem, que houve, o próprio Ministério Público afirma na sustentação oral do promotor, a quem eu respeito muito, o doutor Doó, que isso teve benefício na campanha, influência na campanha eleitoral. Então eu acho que o Ministério Público começa, com essa denúncia efetuada contra o Marco Aurélio, começa a reproduzir aquilo que nós vimos denunciando, que havia, sim, ilegalidades cometidas no âmbito do Ministério Público. Não podemos parar por aí. Eu acho que é muito mais amplo. O Marco Aurélio é um primeiro passo para responsabilizar na própria carne, onde houve irregularidade. A PM já responsabilizou, as delegadas estão no inquérito criminal apurando a responsabilidade civil, falta o Ministério Público agora, começa a dar sinais de que punirá na própria carne se houver participação dos seus. E há a revelação de que havia participação de integrantes do Ministério Público. Mas já me disseram também pessoas que são advogados, que militam e que frequentam a OAB, que são operadores de direito, que estão aí na atividade, porque eu tive a oportunidade aqui de elogiar o Ministério Público quando cortou na própria carne, ao formular a denúncia contra o promotor Marco Aurélio, pedindo inclusive para o Marco Aurélio e facultando o direito de vir aqui para se explicar, para falar, para apresentar a sua versão. Mas aí me disseram o seguinte: mas Antero, o pessoal do Ministério Público é muito inteligente, porque a denúncia formulada contra o Marco Aurélio, mesmo se aceita, está prescrita. Essa avaliação eu não consigo fazer nesse momento, e a gente não pode tratar como um bode expiatório. Vamos pegar fulano ou denunciar fulano para tirar a pressão. Eu quero crer que o Ministério Público tem feito, sim, o seu papel, tem feito, sim, a sua responsabilidade, e tenha certeza que assim que a ordem entender que não fez, nós cobraremos as devidas responsabilidades. Nós ainda somos ainda independente da decisão do STJ, do ministro Mauro Câmpido, e não excluiu a ordem de acompanhar as investigações, e nós vamos continuar acompanhando na defesa da sociedade, cobrando. É preciso vir à tona, e já começa a descortinar a verdadeira intenção, os principais atores e autores, mas ainda falta ser revelado quem foi grampeado. Ainda nós não temos conhecimento quem teve os seus sigilos telefônicos violados, para que esses possam efetivamente exercer o seu direito de reparação. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo seu Flamengo, né? Muito obrigado, Antero, uma boa semana a todos. Nós esperamos no domingo já viajarmos para Lima, com a cabeça tranquila, pensando apenas na Libertadores. Estou torcendo por isso, acabar logo com esse sacrifício, com esse sofrimento no futebol brasileiro. É um sofrimento idiota, porque todos sabemos que o Flamengo será campeão brasileiro. Se o VAR não é muito bom, eu acho que a gente consegue. Não, o VAR ajuda, o Palmeiras e o Flamengo, fica tranquilo. É equilibrado lá. A gente foi igual ao Supremo, é só a favor dos mais ricos. Uma boa semana a todos os ouvintes aí, que tenhamos aí uma sexta-feira de feriado, que todos possam exercer o seu direito ao descanso com maturidade, com sabedoria e com serenidade. Um abraço a todos. Tá, muito obrigado, Leonardo Campos.